Gente, bom dia, tudo bem? Então, hoje eu tô sentindo falta de vocês ao vivo, né? Mas a instabilidade da internet, vamos hoje de aula gravada, tá bom? Hoje é a nossa primeira aula do quarto bimestre. Eu tô muito feliz com todo mundo, né? Graças a Deus, porque todo mundo tirou nota boa, tá bom? Todos aqueles que participaram da aula, de todas as aulas, todo mundo, eu acredito que tenha aprendido, tá bom? Todo mundo aí deixou o professor bem feliz. Desde já, como a gente não pode interagir, já um abraço para o Davi, para o Olavo, para o Daniel também, que está se recuperando. Bom, para a galera que participa, para o Juan, ok? Para as meninas também. O tio ainda está gravando o nome de todo mundo da lista, bom, mas o tio sabe que todo mundo aí participa, né? Como a Maria, como a Emanuele, como a Caroline, ok? Então, hoje a gente vai começar falando de um tema bem legal de como surgiu as cidades, né? Aí a gente já parou para pensar, né, que é outro tema que a gente vai trabalhar, da nossa pergunta-chave da aula de hoje, como as cidades crescem e por que elas crescem. Ok, então, na apostila que a gente já tem, pode acompanhar o professor. Deixa eu só olhar o número da página aqui para te ajudar. Deixa eu ver onde eu rolo aqui para baixo. Para quem está na apostila, é a página 210, ok? Da sua apostila, página 210. Como surgiu as cidades? Gente, a apostila diz, né, em nossa introdução, diz que a cidade é uma área densamente povoada, onde se agrupam zonas residenciais, comerciais e industriais. Então, o significado de cidade é exatamente ambiente urbano, ok? Que se opõe ao ambiente do campo, onde tem fazenda, sítio, chácara, que é a zona rural, que é responsável por produzir os alimentos que a gente consome na área urbana, né? Todo alimento ele vem do campo, ele vem da zona rural, ok? A nossa apostila também diz, a nossa introdução, que a cidade ela é a sede do município, ok? Cada divisão administrativa autônoma dentro de um estado. Okay? Então, cada município tem a sua cidade. E é a área onde existe, claro, a concentração de habitantes. É por isso que é chamada de cidade. No campo, as casas às vezes ficam 2, 3, 5 quilômetros de distância uma das outras, ok? E cada estado, como o Rio de Janeiro, é composto por 92 cidades e, claro, uma capital. Esse é o nosso modelo aqui no Brasil. No Rio de Janeiro, nós temos quantos? 92 cidades e a capital é a cidade do Rio. Nós moramos em Belford Roxo, que fica dentro da região metropolitana, ok? Ou Baixada Fluminense, ok? A gente tem outras regiões no estado, como a Costa Verde, a Costa Azul. Costa Verde, onde fica Muriqui, Saí, Bicuí, Itaguaí. É aquela região que, quando a gente dá no domingo, quer todo mundo ir para a praia, ok? Ou a Costa Azul, onde ficam as cidades da região dos lagos, ok? Como Búzios, Arraial do Cabo, tranquilo? Então não tem, né, não é complicado entender isso. Então são 92 municípios. No Rio de Janeiro também possui a sua zona rural, ok? Assim como outras cidades que possuem uma zona industrial elevada, até como em Belford Roxo, que a gente já viu. E aí nós temos o nosso primeiro trabalho da aula, que é a nossa geografia em ação. Nesse caso, você não vai responder no caderno, ok? Você vai responder lá no exercício, na atividade, que é uma novidade que a gente tem do novo modelinho de aula, como a aula está fechando meio-dia, o professor não está respondendo mais a dúvida no Zap, somente no chat, ou no fórum, para o professor não ficar usando o celular durante a aula com os amiguinhos que estão em sala, ok? Então, vamos lá. Como o processo de sedentarização, deu origem ao surgimento das cidades. O tio vai passar por lá, mas a gente só para pontuar. E essas são as perguntas do exercício, ok? Para vocês ficarem tranquilos aí. Como ocorre o crescimento urbano? O que acontece com as cidades quando elas crescem? Então, a ponte da cidade onde mora, que não existe há alguns anos, um bairro, uma rua, um novo prédio, e, né, hoje eles existem. Então, você vai dizer, não tinha aquela construção nova lá em frente à prefeitura, não tinha aquela loja grandona que estão fazendo lá no início da cidade, né? A nossa cidade, ela passou por diversas transformações.
Então, uma cidade, como diz aí no nosso Explorando o Assunto, ela se caracteriza por um estilo de vida particular dos seus habitantes. E, claro, pela urbanização, infraestrutura, organização, serviços de transporte, saúde, educação, melhor qualidade de vida. Então, a nossa cidade, quando a gente se organiza em cidade, a gente precisa que nós tenhamos o quê? Saneamento básico. A gente não pode sair construindo casa torto à direita, porque isso aí vai causar desorganização. Isso não é um processo de urbanização. Quando a gente fala urbanizar, nós queremos dizer que aquela área ela pode e deve ser preparada para ser habitada de forma correta, sem causar maiores impactos ao meio ambiente. Não tem como o professor falar de qualquer assunto de geografia e não citar o meio ambiente, porque tudo que a gente faz de errado, tudo que a gente faz desordenadamente, vai causar um grave impacto no meio ambiente. Um impacto gigante no meio ambiente. Quem sofre é o meio ambiente devolvendo para a gente. Então, quando a gente constrói um monte de casas na beira do valão, o que acontece? O valão vai tender a jogar aquela água para fora e alagar aquelas casas, derrubar e levar algumas dessas para longe, ok? Uma cidade, ela depende de um serviço de transporte de qualidade para que você possa ir e vir de outros lugares ou até mesmo andar na cidade. Por exemplo, em Belford Roxo, a gente tem um lugar que o ônibus não entra. Por isso, a gente utiliza ainda um serviço alternativo, né? O serviço de vans, porque em muitos lugares o ônibus não consegue entrar porque falta asfalto. Então, logo, falta urbanização. E, além do mais, a cidade é responsável pelos setores secundário e terciário, já que as atividades primárias, como está aí, são desenvolvidas na zona rural, ok? Uma cidade consiste em um núcleo populacional caracterizado por um espaço amplo onde ocorrem relações e fenômenos sociais, culturais e econômicos, ok? Isso não acontece no campo? Acontece, só que no núcleo do campo tem uma cidade, então todo mundo se reúne lá no centro da cidade para poder, sim, aí ter essa interatividade, ok? Aí a gente tem aqui outros conceitos da utilização de cidade, que é cidade histórica, que é quando se tomba uma parte da cidade para que se preserve um passado, ok? É cidade universitária, que quando vocês chegarem lá um dia na universidade, vão ver que é um conjunto de prédios, né, que possui residência para o estudante dormir, possui quadra de esporte, possui prédios de pesquisa, laboratórios e assim vai, e por isso é chamado de cidade universitária. A cidade digital, ok, é um novo conceito que surge no século XXI, que está aí, que tende a unir esse processo de urbanização com a implantação de novos recursos tecnológicos, tá bom? E agora vamos pensar que tem fotos, né, de uma cidade universitária, de uma cidade histórica, o tio já esteve lá, se eu não me engano, acredito eu que essa seja Ouro Preto, ok? E temos aí uma foto de uma cidade digital. Então, como surgiu a cidade, para a gente poder entender o que é o crescimento da cidade? Há muito, muito, muito tempo, o homem era nômade. Então, o que significa o homem ser nômade? O homem saía de um lugar para o outro em busca de alimentos. Então, o homem caçava, enquanto a mulher ficava em casa. E ele trazia lá o alimento, né, nas costas lá e comia um pedaço de carne de dinossauro, não que não existia mais dinossauro, mas existiam outros animais tão grandes quanto um mamute, uma carninha de elefante, uma carne de tigre. O homem saía à caça e trazia esse alimento. Ou ele usava os alimentos que a natureza provinha naquele momento. Só que com o tempo aconteceu. O homem, ele descobriu que ele não precisava matar esse animal da caça. Ele conseguia domesticar o animal. Ele conseguia crescer o animal para depois ele poder consumir não só a carne do animal, mas como os outros produtos, como o leite, como a lã. E aí o homem vai descobrir a domesticação do animal e ele também vai descobrir a agricultura, que faz com que a comida surja em abundância e assim ele não precisa se locomover, ele fica uma pessoa sedentária, estável em um único lugar. E a partir disso a cidade vai se desenvolvendo em torno do alimento, ok? E aí vão surgir, como está na apostila, os primeiros núcleos urbanos e depois começa a surgir as grandes civilizações, né?
que criam os conceitos básicos de cidade que nem conhecemos hoje. Os romanos, eles foram os primeiros a criar aquedutos para levar água de um lugar para o outro. Hoje a gente tem a SEDAI que faz esse serviço, mas esse serviço ele foi inspirado lá atrás nos romanos, tanto que lá na capital, lá no Rio de Janeiro, a gente tem os Arcos da Lapa. O tio não botou foto ali, mas nós temos os Arcos da Lapa, que servia justamente isso, para levar água lá de Santa Teresa para o centro da cidade. Então era um aqueduto onde hoje passa o bondinho. Então vamos parar para refletir rapidinho e pensar. Deixa eu mudar a tela aqui. Para a gente ver como surgem, né? Por quê? Porque as cidades crescem. Então, quando você responder isso, eu sei que você vai pesquisar no Google. O professor não liga que você pesquisa no Google. Mas lembre-se, você tem que responder com as suas palavras. Porque o importante é você saber e não a resposta do Google, tá bom? Então, o que acontece quando as cidades crescem? Né? A cidade, às vezes, começa pequenininha, aí ela vai crescendo, aí ela tem 1.000, 2.000, 3.000 habitantes. E o que acontece quando esse crescimento ocorre, ok? Então, fica aí para vocês pesquisarem. Vou deixar isso para vocês responderem em atividade, tá? Para a gente refletir. E enquanto a gente fala o que acontece quando as cidades crescem, eu vou mostrar para vocês aqui, ó, o mapa da cidade de Belford Roxo. Então, essa aqui é a nossa cidade partindo do centro, ok? Então, as áreas verdes, que estão pintadinhas de verde, deixa o professor passar o mouse aqui, que você vai ver que são áreas verdes livres. Então, aí, são áreas que estão livres para construção e são áreas verdes. E a gente tem aqui, ó, não só aqui em Areia Branca, como aqui também. No roxo, a gente vai ter o nosso distrito industrial, aqui em Itaipu, em outros lugares perto de Nova Aurora. E aqui no rosa são loteamentos clandestinos, então isso quer dizer que são ocupações que não foram feitas de forma ordenada. Então, logo falta saneamento básico, logo tem problema no transporte, logo a gente tem a criação de comunidade, logo a gente tem problema inúmeros com relação à saúde, a relação à escola, porque vai faltar de tudo, porque foi uma ocupação clandestina, foi feita de forma desordenada. E já na área amarelinha, a gente tem os loteamentos, os bairros reconhecidos oficialmente pela prefeitura. Então, temos aqui, ó, né, o Vila Pauline, Barro Vermelho, Santa Amélia, Bom Pastor, e o laranja aqui é porque acaba sendo uma mesclagem de um com o outro, ok? Então, a prefeitura reconhece esses lugares, ela cobra impostos e logo ela retribui esse dinheiro dos impostos em forma de serviço, como melhor asfalto, como saneamento básico, como iluminação pública, como, né, construção de escolas, de creche, para essa população que paga o seu imposto. Então, Belford Roxo cresceu muito, mas pare e pensa, nossa cidade, ela cresceu de forma urbanizada? Ela cresceu de forma que agregasse todos os seus moradores? Nós temos uma cidade que hoje é muito boa para viver, ou a gente tem problemas de poluição, problema de lixo. Então, vamos refletir quanto a isso, né? Se a gente fizer uma reflexão, a gente vai ver que Belford Roxo ainda tem muito o que melhorar. Mas a gente aqui, ó, o professor separou também uma foto da maior cidade do país, que é São Paulo, né? Então, essa aqui é a foto de São Paulo, do Rio Tietê, há muito, muito tempo atrás. O Brasil ainda estava se formando. Esse era o Rio Tietê. E aqui nós temos São Paulo, bem dizer, quase 120 anos depois. Olha como está São Paulo, à margem do Rio Tietê. Então, quando a gente olha 115 anos atrás, a gente vê que esse rio era limpo, você vê pessoas no barquinho, então você logo entende que se podia mergulhar. E hoje, com tantas fábricas na beira do rio, com tanta poluição de carro, nós podemos mergulhar nesse rio? Esse rio é potável hoje em dia? Então, esse é um fenômeno ruim do crescimento da cidade, né? A gente acaba perdendo área verde, a gente acaba tendo um crescimento populacional desorganizado, a gente acaba tendo a poluição dos rios e das lagoas, e assim, né, a gente vai vendo que, infelizmente, nem sempre o crescimento da cidade é uma coisa boa, né? E Belford Roxo, o nosso crescimento foi bom? Então, vamos dar uma olhada aqui, ó, como era Belford Roxo antigamente. Deixa o professor descer. Então, essa é uma das fotos mais antigas que o professor achou de Belford Roxo na internet,
né, que parecia ser uma vila ou uma entrada de uma fazenda. Aqui temos a estação de Andrade de Araújo, quando o trem ainda passa em Belfor Roxo, né? Mas quando acredito que ainda fazia transporte de passageiros. E aqui a gente tem duas fotos de Belfor Roxo no tempo atual. Belfor Roxo, quando se tornou cidade pela primeira vez, aqui no cantinho, né? Quando o primeiro prefeito fez o portal. E aqui temos hoje, atualmente, como está a entrada de Belfor Roxo. Então, o que você acha? Belfor Roxo como cidade melhorou bastante? Hoje é melhor para se viver em Belfor Roxo? O que falta em Belfor Roxo? Tudo isso, todas essas perguntas você pode responder no chat, que o professor está no chat para conversar com você, para a gente fazer aquele bate-papo legal. Então, leia a apostila, faça as atividades, qualquer dúvida com relação à aula, coloque na apostila. Então, só para a gente pontuar, na nossa apostila, para a gente fazer o nosso resuminho, cadê? Deixa eu voltar aqui. Vamos lá. Ponto 1 foi... Para aula de matemática, só um segundo, deixa eu ver se eu chamo de geografia. 210. Isso. Foi. Beleza. Aqui temos aqui, ó, atividade de sala de aula, que é para você, essa ou quiser para responder no seu caderno, você vai responder na plataforma o que é cidade, como é composta uma cidade e em que consiste uma cidade, ou como é composta cada cidade, tá bom, gente? Tem um QR Code para auxiliar você na matéria, que aí você vai responder, né, um trabalho sobre população mundial, sobre a ONU e como ocorre a distribuição da população e os habitantes do continente, ok? E aí a gente tem esse link de cidade com população. Esse ranking dos 10 países mais populosos é realmente para fazer no caderno, ok? Como o exercício 2, 3 e 4, ok? Então, essa atividade não é para responder na plataforma, é atividade de casa, você vai fazer na sua apostila ou no seu caderno. Atividade de aula e o Geografia em Ação, que é para ser respondido lá na nossa plataforma. Lá na plataforma você vai ter o exercício que você vai deixar e o exercício do fórum. Cada um vale 4. Aí temos uns 10 fatos fascinantes, muito legais e aleatórios relacionados sobre população. Então, cidade, né? A gente já viu que a cidade ela é formada. Como a gente pode definir cidade? Só para a gente não esquecer. Da forma mais fácil, cidade é um núcleo populacional caracterizado por um espaço amplo, onde ocorrem fenômenos sociais, culturais e econômicos, ok? Ou cidade também pode ser uma área densamente povoada, onde se agrupam zonas residenciais, comerciais e industriais. Então, essa é a definição de cidade. Como surgiu a cidade? A cidade surge quando o homem abandona a caça, em prol da domesticação dos animais e da agricultura, e se torna sedentário, passa a se fixar em um único lugar. E aí vem o surgimento dos núcleos populacionais, né? E das cidades, ok? E com a melhoria, é claro, das civilizações romanas, com a ajuda, né, das civilizações romanas e gregas. Gente, dúvida, o professor está no chat até meio-dia. Lembrando que a nossa aula começa às 10h10 e vai até meio-dia, normal, na escola. Para quem pode ir, sim, está acontecendo reforço, é bom que você faça. Não deixe de fazer a aula da apostila. O professor não quer a foto do caderno e não quer a foto da apostila. O professor quer o trabalho na plataforma, tá bom? E para os responsáveis que chegaram até o final da aula, o professor aí está pedindo, né? Eu peço um feedback positivo, negativo, o que dá para a gente melhorar no quarto trimestre, o que foi bom no terceiro, como a gente pode aí ajudar cada um no nosso aí, tá bom? Então, você mãezinha, você paizinho, você responsável, se puder dar esse feedback, mandar no privado, professor, eu estou gostando do vídeo, eu estou gostando do exercício, eu gostei da aula na apostila, não gostei disso aqui, isso aqui eu acho que a gente pode melhorar, tá bom? O professor aceita dica, aceita feedback, tá bom? Eu conto com todo mundo. Gente, um abraço e até a próxima aula. Brigadão, ok? De verdade.
Prazer estar com vocês.